Já que trouxemos os números aqui do Paraná Pesquisas, vamos conversar com o diretor do Instituto, Murilo Hidalgo, está nos estúdios da CNN em Brasília. Agradeço demais a sua presença e tua disponibilidade de estar no estúdio, Murilo. Pedro Venceslau, que você conhece muito bem também, me acompanha nessa entrevista. Queria ouvi-lo sobre a grande questão. A candidatura de Flávio Bolsonaro está de fato consolidada ou ainda haveria algum caminho ali, algum retorno para dizer se é um ponto sem retorno, para que não seja ele o candidato à oposição e, eventualmente, o nome de Tarcísio de Freitas ainda possa ser colocado na disputa, ou a forma como ele herdou tão diretamente os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro e se mostra tão competitivo quanto o governador de São Paulo, coloca uma pá de cal nessa discussão. Boa tarde, Yuri, boa tarde, Pedro. É uma satisfação estar com vocês. Respondendo a sua pergunta, ao nosso ver, para o Flávio Bolsonaro deixar de ser candidato a presidente do Brasil, precisa nesses 65 dias restantes aí aproximadamente da definição, principalmente do Tarcísio, se renuncia ou não ao governo de São Paulo. Caso ele não renuncie, ele fica inelegível para disputar a presidência da República, acontecer um fato de grande monta, né? Precisa acontecer alguma coisa muito pesada, muito forte contra o Flávio para que ele não seja o candidato. Mas em política a gente sempre tem que ficar pensando que tudo é possível. Mas nesse momento eu te diria que a possibilidade é remota. Deixa eu trazer o Pedro Venceslau aqui, que como eu disse já está aqui na tela. Pedro, Murilo Hidalgo te ouve. Murilo, boa tarde. No PT existe uma leitura feita muito reservadamente, mas que seria mais fácil vencer Flávio Bolsonaro no segundo turno do que um candidato da centro-direita, seja ele o Ratinho, o Caiado ou o Eduardo Leite, ou mesmo o Romeu Zema. A sua avaliação é essa, que para o governo é mais interessante enfrentar alguém com o sobrenome Bolsonaro para manter a polarização acesa do que um candidato mais moderado de centro-direita? Olha, Pedro, pelo que a gente observava, o grande nome que teria talvez mais chance, porque a gente não sabe como vai se decorrer a campanha, teria mais chance seria o Tarcísio de Freitas. Por que o governador de São Paulo? Porque o governador de São Paulo talvez ele tivesse o poder de unir todos esses partidos de centro-direita em torno dele. Mas isso é pouco provável que ele venha a ser candidato, então vamos na realidade atual. O Flávio Bolsonaro, pelas pesquisas, ele tem uma rejeição muito próxima do presidente Lula e os demais candidatos, eles têm uma rejeição menor, mas são menos conhecidos, né, Pedro? Isso precisa ficar muito claro. Outra coisa, eles também serão muito testados durante o processo eleitoral. Vamos supor que o candidato seja o Ratinho, o Caiado ou o Leite. Eles serão muito questionados também sobre os seus governos, que até agora a gente sabe muito pouco também do que acontece nesses estados, como foram os seus governos esses 8 anos. Caso eles venham a ser candidatos, isso será passado a limpo também. Precisa ver como que eles se saem desse processo inteiro, como que eles vão estar na campanha. Num primeiro momento, você pode achar, eles têm uma rejeição menor, mas será que eles terão problemas durante a campanha? Não terão problemas durante a campanha, porque os problemas, vamos ser justos, tanto do Flávio quanto do Lula já são bem conhecidos. A população já sabe dos problemas deles. O dos outros, num primeiro momento, só aparecem virtudes. São governadores muito bem avaliados, principalmente Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, que tem mais de 80% de aprovação em seus estados. Mas vamos ver, se eles sendo candidatos, como que eles saem durante o processo, né? Murilo, deixa eu seguir ainda falando de cenário eleitoral contigo, que é ainda também sobre essa questão dessa junção de forças no campo da direita, mas em especial essa que se configurou agora no PSD especificamente. Fiz questão de ressaltar, né, que por obrigação legal a sua pesquisa foi registrada dias atrás, pelo menos 5 dias antes, e com isso, o Ronaldo Caiado ainda estava no União Brasil, foi um movimento político de menos de 24 horas, ele anunciar a saída do União e a filiação ao PSD, e parte do campo que vocês fizeram foi feito no dia 28, quando ele já estava com essa filiação anunciada, foi feita na noite de terça-feira. Mas queria te ouvir um pouco do quanto, na sua avaliação, é possível medir esse eleitorado que não quer a continuidade de Lula, não quer a volta de um Bolsonaro,
que rejeita os dois lados do espectro político e busca uma opção mais condizente com o seu perfil e não tem encontrado. E aí isso explicaria a polarização ou isso está... Qual que é o tamanho possível de se dizer, muito entre aspas, deste mercado nem Lula nem Bolsonaro? Olha, muito boa a sua pergunta. Se a gente fizer um somatório nessa pesquisa de voto de primeiro turno, certo? Com o cenário com o Flávio, você tem 40% por Lula, em torno de 40% por Lula e 33% por Flávio. Então a gente teria 73%, que eu diria para você, desse eleitorado, num primeiro momento, votando em Lula e Bolsonaro, certo? Então sobra, é um eleitorado muito pequeno para eles, tá? Para esse candidato da terceira via, para esse candidato da terceira via, como na eleição passada. Num primeiro momento, eu vejo muito difícil. Vai ter que ser uma campanha muito assertiva, certo? Muito assertiva, para que tenham sucesso. E principalmente, a gente olha pelo desarranjo que vocês estavam comentando anteriormente nos estados. Vai ser um desarranjo muito grande pelos estados brasileiros. Precisamos analisar muito bem isso para frente, se essas candidaturas conseguem se manter ou não pelos desarranjos nos seus estados. Essa é uma grande dúvida que a gente tem. Um outro questionamento que para Paraná Pesquisas é muito clara, numa eleição de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, que pela realidade de hoje é o mais provável, pela realidade de hoje, o amanhã a gente não sabe. Como você acabou de falar, há 72 horas atrás o Caiado não era para estar lá e de repente foi para lá. Então na política tudo pode acontecer. Eu diria para você que numa eleição de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, nós teríamos aí em torno de 8% do eleitorado que eu diria que vai decidir essa eleição. Por isso que a gente vai ter uma eleição muito equilibrada, ao meu ver, como foi a passada. Esse 8%, ele jamais também irá 8% para um candidato e 0% para o outro. Ele vai se dividir. Isso, eu não tenho dúvida que nós teremos uma eleição muito, muito disputada, como foi a passada. Sem dúvida. E essa, né, todo mundo, quem torce para um lado ou para o outro das fontes ali, todo mundo fala, olha, vamos ganhar, mas sabemos que vai ser duro, vai ser difícil, ninguém se arrisca a falar em qualquer tipo de tranquilidade ou de goleada nessa eleição.